Criatividade. Como combinar a criatividade e o pensamento crítico para resolver problemas. Aqui é Valdinei Santana, eu sou consultor, mentor e conselheiro em novos modelos de negócios. As empresas em transformação normalmente se defrontam com vários problemas do dia a dia. Aliás, uma empresa é uma coleção de problemas. Como vamos utilizar a criatividade para resolver problemas? A criatividade aplicada para resolver problemas. O que é a criatividade? Eu gosto muito de uma definição do Murilo Gun, ele é um comediante e depois ele criou cursos de criatividade e ensina as pessoas a resgatar a criatividade. Uma vez quando as pessoas são crianças, elas são criativas e depois, com o passar do tempo, elas vão endurecendo e é preciso fazer o resgate. Ele ensina a fazer esse resgate. E ele tem uma definição de criatividade que ele usa nos cursos dele que eu gosto muito. Ele chegou, inclusive, a inventar uma palavra para substituir criatividade. Por quê? Porque quando se fala criatividade, parece que a palavra tem um peso. Criar algo novo. Parece algo difícil, algo pesado. Então ele inventou uma outra para ficar mais fácil. Para quando falar criatividade, ser algo leve, algo fácil. E a palavra que ele inventou foi combinatividade. Combinatividade. Essa é a palavra para substituir criatividade. Por quê? Porque quando a gente cria algo novo, a gente não cria algo do zero, completamente do zero. A gente usa um repertório que a gente tem de ideias e combina esses conhecimentos e ao combinar o que já é conhecido, a gente acaba gerando algo novo. Então, vou colocar aqui um exemplo. Digamos que eu esteja explicando uma ideia e eu vou explicar aqui a faísca. Então, eu tive aqui a faísca. Aí uma pessoa explica a ideia da faísca e vem outra pessoa e explica mais uma ideia. Vai explicar lá a ideia da gasolina. Aí juntou, temos a faísca e tem uma gasolina. O que vai surgir? Uma nova ideia. Essa é a nova ideia, você pode ter tido uma aí, mas eu tive aqui a ideia da explosão. Então a explosão é unindo uma ideia com a outra ideia. E dessa forma, existiram várias soluções para problemas que as pessoas encontraram. Por exemplo, você pegar, a gente vê aqui imaginar um elefante e depois imaginar um passarinho que voa. Pegamos um elefante com asas e um elefante voador. Tá, podemos ter essa ideia, é uma ideia legal. Só que transformar ela em realidade já é uma coisa diferente, já é uma coisa para uma Disney, né? Fazer aí um Dumbo, por exemplo. Muito bem, então, criatividade ok. Agora vamos voltar ao tema principal. Como combinar o pensamento criativo, a criatividade, com a crítica, com o pensamento crítico. Na verdade, não é que se é possível ou não é possível combinar. É importante que sejam combinados. Porque quando nós estamos fazendo o pensamento criativo, a gente está no momento de abertura. Então aqui é para abrir as ideias. Abertura. Mas é necessário usar o pensamento crítico para fazer um fechamento. Quando eu faço facilitações de workshops, toda vez que abre-se, usando diversas técnicas para abrir os pensamentos, abrir a criatividade, depois é preciso ter um momento para fechar, para fazer o fechamento. Se não é feito isso, se quando você abre, você não fecha, o próprio time acaba gastando muita energia e acaba não vendo as coisas se realizarem. Porque o criativo, ele é ligado na verdade, tanto o criativo quanto o pensamento crítico são formas do pensamento humano, é a forma como a gente pensa. Mas essa abertura é ligada ao thinking. E quando a gente está fazendo o fechamento, já é mais ligado ao doing. Né? Por isso que eu gosto de falar que a gente não pode ficar no design thinking. A gente tem que fazer o thinking e fazer o doing, fazer acontecer. E se a gente faz o fechamento, é mais fácil daquilo que ficou combinado no workshop de ser executado. Esta aqui é apenas uma das N ferramentas que existem que se podem trabalhar. Essa ferramenta, por exemplo, que é essa de abertura e fechamento, tem várias outras ideias e outras formas de se trabalhar a criatividade. Eu tirei esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, quem me recomendou foi o Léo. O Léo trabalha na Reis, ele e os outros sócios dele, o Marcos e o Fred. Eu tenho feito alguns trabalhos de consultoria com eles em novos modelos de negócios. Eu trouxe aqui essas duas partes e queria chamar
a atenção para uma parte em especial, que é a seguinte: antes de se começar qualquer trabalho de criatividade, é preciso definir um foco. Esse foco é o problema definido. É o problema. E quando a gente vai buscar uma solução, vai abrir e depois vai fechar, na verdade, se o problema não estiver bem definido, esse problema parece que quando a gente dá a solução, parece que ele foge da solução. Então esse aqui é um lema que eu procuro utilizar sempre. Não existe solução para um problema sem definição. Você vai começar um workshop, vai fazer um trabalho de criatividade, qual é o problema que nós vamos resolver nesse workshop? É preciso estar muito bem definido qual é o problema. Não existe solução para um problema sem definição. E por que é necessário esse pensamento crítico e esse fechamento? Para que nos workshops você tenha um plano, você tenha algo que seja acionável, para que depois a gente realmente vá para a execução. Essa aqui é uma frase do Benjamin Franklin, que diz o seguinte: If you fail to plan, you are planning to fail. Ou seja, a gente precisa se preocupar em planejar. Porque se a gente esquecer, não quero planejar nada. Vamos só abrir. Acaba não planejando nada e, na verdade, a gente está planejando para falhar. Então, if you fail to plan, you are planning to fail. Então, essa aqui se aplica bastante ao fechamento e essa primeira se aplica bastante ao começo o alvo, né? O desafio, né? Aliás, quanto mais a gente trabalha com workshops de design, mais a gente substitui a palavra problema pela palavra desafio e problemas passam a ser bons, porque problema daí é uma oportunidade de superar desafios. Se você não hackear o seu próprio negócio, vai surgir um concorrente digital e vai conquistar o seu cliente.